Saudações endocrinológicas, eu sou o Dr. Rômulo Augusto dos Santos, endocrinologista e metabologista, e hoje eu vou falar com vocês sobre emagrecimento. Na verdade, por que é tão difícil emagrecer? Você já teve algum amigo, algum familiar ou você mesmo tentando fazer dieta e não conseguindo perder aqueles quilinhos tão indesejados? Vem comigo que eu vou te explicar por que isso acontece. Bom, pessoal, sem dúvida, a principal procura em um consultório de um endocrinologista é a seguinte questão: doutor, eu preciso emagrecer. Essa consulta ela é feita diariamente, diversas vezes, e a gente tem que explicar para os pacientes o motivo de ser tão difícil perder peso. Para se ter uma ideia, obesidade, sobrepeso são problemas de caráter genético. A humanidade ela evoluiu para acumular gordura, a ponto de nos tornarmos quase a máquina perfeita para que a gente fique com as calorias que a gente ingere. Então vamos entender um pouquinho por que toda vez que eu emagreço eu tenho dificuldade de manter o meu peso ou rapidamente eu engordo de novo. Número 1, pessoal, toda vez que eu emagreço, meu metabolismo cai. Ao contrário do que muita gente pensa, nosso metabolismo, ao emagrecermos, ele fica mais lento, ele fica mais baixo. Então, por exemplo, se eu perco 1 quilo, o meu corpo começa a ter um metabolismo de 30 até 50 calorias a menos do que ele tinha antes de emagrecer. Então, aquela pessoa que fala para você assim, olha, eu estou comendo a mesma coisa e estou engordando. Isso é verdade, pessoal. Então, o primeiro motivo de ter grande dificuldade de emagrecer é que ao perder peso, o nosso metabolismo cai. E existe uma regrinha chamada déficit calórico, que simplesmente é a quantidade de energia que a gente consome menos a quantidade de energia que a gente gasta. Caso a gente consiga consumir menos do que a gente gasta, nós perderemos peso. Mas, se isso fosse fácil, a gente teria muito mais gente magra do que nós temos hoje no mundo, né? 50% da população no Brasil, por exemplo, está acima do peso, pelo menos com sobrepeso, e uma boa parte, em torno de 20%, já está na obesidade. Segundo mecanismo, pessoal, toda vez que a gente ganha peso, a gente aumenta o número de células de gordura. Já ouviu falar daqueles adipócitos? Tenho certeza que muitos de vocês conhecem esse termo. Adipócito é uma célulazinha que acumula gordura. Então, quando eu engordo, ela aumenta em número. Mas quando eu emagreço, ela não reduz o número. Ela só fica murchinha, pronta para receber gotículas de gordura da nossa alimentação para poder expandir de novo. Então, toda vez que eu engordo, ela aumenta em número, ou seja, eu tenho mais células para acumular gordura. Mas quando eu emagreço, ela só murcha, ficando pronta para desempenhar o seu papel gorduroso, digamos assim. Terceiro mecanismo, pessoal. Toda vez que eu perco peso, o meu corpo ele começa a produzir hormônios numa glândula que fica aqui na nossa cabeça chamada hipotálamo. E essa glândula ela tem um monte de função importante no corpo. Produzir calor, está relacionado à memória, e uma das coisas que ela mais faz bem é nos dar fome. Então, ao perder peso, essa glândula ela fica mais ativa e ela produz hormônios que vão gerar fome por mais tempo no nosso dia. Então ela fica mais ativa, gerando a produção hormonal orexígena, ou seja, aquela que dá fome. Além disso, por consequência, hormônios como leptina e outros vão cair na nossa circulação e eles são hormônios que dão saciedade, ou seja, eu estimulo hormônios da fome e bloqueio hormônios da saciedade. Além disso, não é só no nosso cérebro não, no nosso estômago tem um hormônio também chamado grelina que ele é produzido em grande quantidade toda vez que a gente emagrece. E adivinha o que ele faz? Estimula a nossa fome. Então olha só, já é o terceiro mecanismo mostrando por que é tão difícil emagrecer.
Mas não é só isso não, a gente tem mais coisa. Para você ter uma ideia, existe uma outra área do cérebro ali, próxima dessa glândula chamada hipotálamo, é uma área do cérebro chamada sistema límbico. Nesse sistema, dentro do nosso cérebro, se ativa o chamado centro da compulsão. É isso mesmo. Já ouviu aquelas pessoas que falam que quando estão em dieta ou estão usando remédio para emagrecer, depois de um tempo elas começam a ter fome por coisas que elas não tinham? Então é comum no consultório ouvir: doutor, depois que eu perdi 5 quilos, eu comecei a ter uma vontade de doce muito grande. E isso é verdade. O nosso cérebro, ele foi, digamos assim, treinado para toda vez que você está conseguindo comer menos, ele passa a desejar coisas mais calóricas, coisas mais gostosas. Isso é o início do desenvolvimento da compulsão alimentar. Então muita gente, depois que emagrece, começa a ter esses episódios de vontades por doces e coisas que antes a gente não tinha, né? Então eles se transformam em compulsivos por alimentos calóricos, né? Gordurosos, extremamente ricos em carboidratos, tudo aquilo que é bom para encher aquela célula de gordura que estava lá murchinha, né? Bom, pessoal, se você está gostando do vídeo até agora, pense em se inscrever no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue aí para os seus amigos, para os seus familiares, dá o like aqui, para que a gente possa crescer e continuar passando essas informações tão legais aí para as pessoas, para que a gente possa desmistificar alguns conceitos aí com relação à perda de peso. Bom, voltando, pessoal, para se ter uma ideia da dificuldade que é emagrecer, hoje metade da população no Brasil está acima do peso. Então, a cada 2 pessoas que você conhece, né, a partir da adolescência, provavelmente uma delas está fora do peso. Então, isso é genético, pessoal. O corpo humano, ele evoluiu de uma maneira em que a gente acumula caloria o tempo todo. Mas isso não é uma guerra perdida não, muito pelo contrário. Nos nossos próximos vídeos a gente vai comentar muito sobre tratamentos com medicação para perda de peso. Vamos falar da liraglutida, vamos falar da semaglutida, que é conhecida aqui no Brasil como Ozempic, vamos falar da sibutramina, vamos falar do Orlistat, vamos falar do Venvance. Remédios que ajudam muito na perda de peso e vão fazer com que a gente consiga vencer essa batalha que parece tão desigual, né? Como a gente viu até agora, toda vez que a gente começa a ter uma esperança de perder peso, o nosso próprio corpo nos sabota. Mas a gente vai ganhar essa guerra, inclusive com boa informação. Para que a gente tenha uma noção de quão importante é perder peso, toda vez que você estiver emagrecendo, pessoal, se você chega a perder 10% do seu peso, o seu risco de ter diabetes cai pela metade. Se você perde 20% do seu peso, a inflamação do seu corpo vem a 0. Então é muito saudável emagrecer caso você esteja acima do peso. Então, para que você entenda as 3 regras de ouro do emagrecimento, eu vou passar essa dica para vocês. Regra número 1. Caso você tenha um índice de massa corporal, ou seja, uma conta super fácil de fazer, você pega o seu peso e divide pela sua altura multiplicada ao quadrado. Se essa continha der acima de 25, provavelmente você precisa de uma medicação. Se essa continha der acima de 30, certamente você precisa de uma medicação. Então, além de precisar de remédios para que você consiga vencer essa batalha, a dica número 2 da regra de ouro da perda de peso é voltar com frequência no seu endocrinologista, no seu médico nutrólogo, no seu clínico, onde você faz o acompanhamento da perda de peso. Por quê, pessoal? Porque pode ser que você tenha que trocar a dose do remédio. Esse remédio pode estar tendo algum efeito colateral que você precise parar o uso dele e usar outra medicação. A dose pode ser diminuída ou aumentada. Você pode ter que usar 2 ou mais remédios para perda de peso e isso só será conhecido pelo seu médico se você voltar nele. Então, além do uso da medicação, nesses cenários que eu falei para vocês de peso dividido pela altura ao quadrado, você também precisa ir com frequência. Qual é
a frequência ideal? A literatura médica fala em 2 a 4 semanas, pelo menos você tem que estar lá visitando o seu endocrinologista para ele ver se você atingiu a meta do peso. E a terceira regrinha de ouro, que é a mais difícil, é o uso a longo prazo da medicação associado à atividade física, de pelo menos 150, 200 minutos por semana. Pessoal, quando você emagrecer usando o remédio, você não vai interromper o tratamento assim que você chegar no seu peso. Pelo contrário, agora começa a fase mais difícil. Imagina que você está andando numa escada rolante e ela está no caminho inverso. Você tem que fazer mais força para conseguir ficar, inclusive, no mesmo lugar. Então, o uso do medicamento a longo prazo vai fazer com que você mantenha o peso. E isso não é ter dependência do remédio. Simplesmente faz parte do tratamento. E esse tratamento ele pode durar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos ou quem sabe a vida toda. Vai depender de cada paciente e do quanto ele vai fazer de atividade física na vida dele. Então vamos relembrar: medicação quando necessário, retornos com frequência no seu médico e o uso a longo prazo associado à atividade física. São as 3 regrinhas de ouro. Não existe um pó mágico que você jogue na pessoa, ela emagreça e nunca mais engorde. Para finalizar, eu queria dizer que o nosso corpo, toda vez que a gente atinge o peso máximo da nossa vida, ele vai buscar esse peso sempre que eu emagrecer. Então, o Dr. Rômulo, por exemplo, tem 1,70 m de altura e o peso máximo que ele atingiu na vida dele foi 87 quilos. Toda vez que o Dr. Rômulo tenta emagrecer, o corpo dele faz de tudo para ele chegar de novo nos 87 quilos, que está muito longe de um peso considerado adequado para mim. Portanto, pessoal, eu sempre digo, eu mesmo faço tratamento, uso remédio e não tenho vergonha nenhuma disso. Falo para os meus pacientes, inclusive para que a gente tenha empatia um com o outro, para que se entenda, olha, se o meu médico tem compulsão, trata o peso dele, por que eu não posso tratar? O importante é fazer o acompanhamento correto, não se automedicar e muitas vezes você não precisará do remédio também. Existem casos e os exames de sangue, os exames laboratoriais, às vezes exames de imagem, devem ser feitos com certa rotina. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu vou fazer vários vídeos sobre dicas de emagrecimento, desmistificar o problema dos remédios para emagrecer, que muita gente tem medo, mas isso é assunto para outro dia. E não se esqueça, procure o seu endocrinologista.